Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura do modelo de sistemas que mais deu certo para mim. Foi a que eu mais ganhei. E eu ganhei no quê? Hoje eu tenho muito mais tempo livre. Antes eu era escravo do trabalho. Acordava muito cedo e ia dormir muito tarde. Passava muito tempo dentro de ônibus e trem. E ficava horas dentro de uma empresa. E tudo isso para receber um salário mínimo, que com os descontos dava muito menos que isso. Depois que eu aprendi essa estrutura, montei esse modelo, hoje eu consigo receber em um dia de trabalho aquilo que eu levava 30 dias para receber. E o que aconteceu para isso mudar? Tem 3 pontos aqui que eu quero que você grave. Que antes eu pensava somente em mim, era somente o eu. E a solução estava aonde? Estava na necessidade do cliente. E hoje eu consigo receber em um dia aquilo que eu levava 30 dias para receber. Então essa parte é muito importante que você entenda que não é aquilo que você quer, mas sim aquilo que o cliente precisa. Então, também tem que cuidar que nem sempre é aquilo que o cliente quer, mas é aquilo que ele precisa. Nesses anos de trabalho, eu vi muitos lugares que às vezes nem os clientes sabem o que eles querem, mas nessas conversas nós temos que colocar a necessidade acima de tudo, o que eles precisam. Então as coisas começaram a melhorar quando eu troquei o eu pelo a necessidade do outro. Então eu coloquei essa necessidade acima de tudo. E o que eu aprendi com isso? Eu descobri a necessidade. Então esses 4 pontos aqui são importantíssimos, que são, número 1, o coração. Você tem que identificar a real necessidade. Eu coloquei como coração porque isso é a extrema necessidade. Isso depois no ponto 2 tem que ser prático, no 3 veloz, e você tem que dar um bom suporte. E onde eu aprendi isso? Isso uma vez eu conversando alguns anos atrás com um gerente, e ele me mostrou o sistema dele. Só que ele reclamava que o sistema era um sistema que atendia à necessidade dele. Então o coração, a principal necessidade tinha dentro do sistema, só que não era prático, era muito difícil de usar. E quando encontrava o que precisava para usar dentro do sistema, tinha um problema que era lento, não tinha velocidade. E havia um último problema dele, que quando eles precisavam, tinha uma necessidade de saber um relatório, ou quando dava algum erro, uma necessidade de informação, ligava para o suporte e nunca atendia. E quando atendia, não sabiam resolver. E isso gerava muitos transtornos. Então, ele tinha o número 1, tinha a real necessidade, o coração do sistema para ser atendido, mas não era prático, não era veloz e não se dava o suporte. Então, uma vez que você aprendeu a solucionar essa parte do coração, a praticidade, velocidade e suporte, aí sim ganha muito mercado. Foi nesse momento que eu aprendi que não era só esse gerente dessa empresa que estava com essa necessidade. Comecei a conversar com outras empresas, com outros usuários de sistemas, e eles falavam a mesma coisa, que eles tinham a necessidade deles era atendida, mas o sistema não era prático, não era veloz e não tinha um bom suporte no atendimento. Teve lugares que eu fui que ficaram meses sem usar o sistema, porque o suporte não conseguia resolver alguns problemas básicos. Foi aí que eu comecei a ver quem é que precisava desse atendimento. E eram quem? Eram lojas, indústrias, mercados, atacados, padarias. Todas as empresas que eu conversava, eles tinham os mesmos problemas.
foi aí então que começaram a surgir algumas ideias. Quem são essas empresas? Né? São empresas novas que estão começando no mercado agora. Para essas empresas novas, elas precisam de relatórios, saber as vendas, saber o financeiro, e tudo isso você faz com que? Sistema. Para você ter uma ideia, hoje tudo que você compra, você não pode sair de uma loja sem um cupom fiscal, porque ali está o comprovante da sua venda, da sua compra e da venda do estabelecimento e os tributos prestados para o governo. Então é obrigatório todo estabelecimento emitir um cupom fiscal. Número 2. Empresas que já têm sistemas, mas estão com problemas. São aquelas empresas que têm o coração, a real necessidade atendida, o sistema faz o que precisa ser feito, mas ele não é prático, ele não é rápido e não tem suporte. É uma boa oportunidade você entrar com seu sistema nessas empresas. Número 3. Empresas com novas ideias. É difícil você encontrar uma empresa que ela tem 100% da sua necessidade atendida. É uma grande oportunidade de você entrar lá com o que eles precisam. É um relatório novo, uma parte de produção no sistema novo. Então, de tudo isso que tem, de empresas novas, empresas que já têm sistema e têm problemas, e empresas com novas ideias. Isso tudo você consegue ver nas milhões de oportunidades que estão surgindo com tecnologia. E tudo isso você consegue fazer trabalhando em casa. Muito bem, agora nós vamos entrar um pouco mais na prática. É importante que seu sistema ele deve ser básico e objetivo. Aonde que ele tem que acertar nesse objetivo? É no coração. Essa é a principal necessidade. Então a gente viu que ele tem que ser prático, rápido e tem que atender a necessidade. E você depois tem que prestar um bom suporte. Não pode deixar o cliente na mão. Não pode deixar a dúvida no ar. Tem que solucionar a necessidade do cliente. E para isso eu vou te mostrar agora na prática o sistema que eu mais tive sucesso. O sistema é esse aqui. É um gerenciador de assessoria empresarial tecnológico. Vamos abrir aqui. Então, aqui ele tem uma proteção de usuário e senha. Vou colocar aqui meu login. Aqui ele me dá uma mensagem que ele vai ser bloqueado, esse sistema. É muito importante você ter o controle, fazer um controle do seu sistema. Aonde ele estiver operando, em vários lugares, você coloque um bloqueio de tempo em tempo. E por que você tem que fazer isso? Porque caso você tenha problemas com o cliente dele não estar fazendo o trabalho correto, principalmente nesse sistema aqui que eu vou mostrar, que ele tem uma parte fiscal, ele não pode ter 100% da autonomia. Ele não pode controlar o sistema sem você saber do que ele está fazendo. Porque eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, eu coloquei esse sistema totalmente livre para as empresas usarem. Eles poderiam fazer os cadastros, fazer as vendas, tudo automaticamente. Só que começou a gerar muitos erros no envio das vendas. E isso gerou um bloqueio da Receita sobre o sistema. Por quê? Porque havia muitos erros nos códigos, muitos erros nos cadastros, e isso é um problema para o seu sistema também. Então eu coloco esse controle porque quando estiver trabalhando de tempo em tempo eu faço uma atualização nele. Agora, se eu não conseguir atualizar no cliente por problemas de internet, ou que o cliente está de férias e depois ele volta em outro período e eu não estou sabendo de nada, aí fica muito difícil ele usar algo que eu não tenho controle. Então, com isso eu consigo atualizar e deixar ele conforme as exigências da Receita. E uma vez que o que você vende para o cliente é a licença do uso de software, você não vende o software. O que é do cliente são os dados e o uso dele.
mas o sistema é de propriedade daquele que desenvolveu, porque isso é muito perigoso. Se você vende um sistema, eles podem estar usando esse sistema de forma errada e isso pode gerar complicações para você. Então aqui ele me avisa que é um sistema fiscal, vai ser bloqueado, né? Eu dou um aqui, ele entra, ele me mostrou ali que tinha 5 dias que ia expirar, e aqui o sistema, né? O sistema ele tem o controle de clientes, fornecedores, os produtos, a parte financeira, tem relatórios, o controle de usuários, notas fiscais de compra e notas fiscais de venda. E o que é isso? Aqui, vamos pegar o que é o básico e objetivo. Primeiramente, todo sistema ele tem que ter o CRUD. O que é o CRUD? O CRUD é a criação, a leitura, a atualização e o deletar. Vamos aqui. Vamos escrever aqui o que é o CRUD. Caneta aqui. Ó, CRUD. Vou fazer aqui. Aqui é C de create. É ruim essa caneta, né? Read é da leitura. Aqui, update, que são as atualizações. Me desculpa a letra aí, galera, tá feia mesmo. Up, isso aqui é um A. E aqui é o que? É o delete. Isso aqui é só para vocês gravarem melhor. Talvez algo bem escrito feio assim consiga gravar bem melhor. Então, create, read, update e delete. Onde estão isso? Aqui. Eu estou em clientes. Aqui eu tenho o mais, que é o inserir, que é o create. Aqui eu vou criar um novo cadastro de clientes, aonde aqui tem os campos de razão social, CNPJ, CPF, identidade, inscrição estadual, CEP, e daqui a pouco eu vou dizer o porquê que tem que ser assim. Então aqui eu create, read tá aqui que eu vou ler ele. Quando eu crio aqui, vou colocar o meu nome aqui, Márcio Devitt, tá? Aqui vai CPF, né? Vou colocar aqui meu CEP. O endereço aqui. Vou salvar. Salvei aqui. Quando eu coloco, vou colocar aqui Pedro. Ó, não acha ninguém. Márcio. Ó, eu tô conseguindo fazer a leitura. Com isso aqui, quando eu cliquei em mais e salvei, eu gravei no banco de dados. Eu criei um novo registro. E quando eu fiz a busca do Pedro, ele está lendo o banco de dados, o Pedro não encontrou, porque não tem Pedro cadastrado, mas Márcio tem. Eu venho aqui, ó, Márcio, então ele fez o que? Read, ele leu o banco de dados. Update, eu pego o Márcio aqui e vou atualizar o cadastro dele. Vou colocar aqui o telefone do Márcio, 519999, por exemplo, e salvo. O que eu fiz? Eu fiz a atualização do cadastro do Márcio, foi o update. E o delete, eu não vou deletar, mas seria aqui o excluir, né? Que ele me pergunta, cuidado, excluir, ele vai eliminar esse registro do banco de dados. Então isso é o CRUD. É muito importante você gravar o CRUD, porque ele é básico, você vai usar ele para tudo. Criar, ler, atualizar e deletar. Certo? Muito bem, então esse é o CRUD. Mas, antes de tudo, você se lembra aqui que eu falei que a descoberta da necessidade, o que é a necessidade? Você tem que atender o quê? O número 1 é o coração, é a extrema necessidade.
E quando eu conversei com as empresas, qual era a maioria da necessidade das empresas? Padarias, mercados, atacados, eram o quê? Agora eu vou mostrar para você. Isso aqui, NFE de vendas. O que é isso, NFE de vendas, Márcio? A nota fiscal eletrônica. E o que é a nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica é isso aqui, ó. À direita aqui. Caneta aqui, ó. A DANF. Essa é a nota fiscal eletrônica. Quando eu entendi que a maioria das empresas precisam emitir uma nota fiscal eletrônica, então comecei a trabalhar com isso. Quando você vai no site da Receita e procura por nota técnica, a nota técnica, ali estão as referências de como fazer uma nota fiscal eletrônica. Então, quais são os campos necessários, básicos que tem que ter? Natureza de operação, finalidade, emissão, tipo de documento, forma de pagamento. Então, esses campos aqui são obrigatórios para a emissão da nota fiscal eletrônica. Eu seleciono lá o meu cliente que eu estou vendendo, vou vender para o Márcio, dá um aqui. E o que é isso aqui que eu estou fazendo no banco de dados? Estou lendo, né? Márcio, né? Aqui read. Então, ele leu o banco de dados aqui do Márcio e trouxe o endereço do Márcio aqui, ó. Então, agora eu vou trazer o que? Os itens que o Márcio está comprando. Então, o Márcio está comprando o que? Uma água, por exemplo. Ó, água 2 litros, né? Aqui, vamos pegar esse aqui, ó, 20 litros, que está com preço. Clico em selecionar e ele me trouxe aqui o CFOP. Então, o que é obrigatório aqui são os tributos fiscais, os campos de tributos fiscais, que é o que? CFOP, código NCM. Na aba tributos aqui tem o IPI, ICMS, PIS e COFINS. Então, esses campos aqui são obrigatórios estarem preenchidos para a tributação. Então, aqui eu coloco 2 unidades, que esse valor, clico em salvar. Está aqui o item que o Márcio está comprando. Aqui no fechamento tem alguns outros dados que ele me pede também. Então, eu clico aqui em salvar. Ó, ele me diz cliente sem CPF. Então, eu coloco o CPF do Márcio. Se eu colocar errado, ó, ele me diz CPF inválido. 98. Aqui, salvo. Está aqui, pronta. Eu gero um XML. Ele me diz que está ok. Eu clico em visualizar. E aí ele me mostra aquela DANF, aquela nota fiscal eletrônica. Aqui está ela. E ele está me dizendo, NFE não enviada para o Cefaz. Então, quando eu descobri que isso era uma necessidade muito grande, então eu comecei a trabalhar muito forte com isso aí. É aonde começaram a abrir muitas portas dentro das empresas. Mas eu entendi que isso não era tudo. Eu precisava fazer o quê? Encontrei o coração, a real necessidade. Comecei a estudar como atender essa necessidade. Foi aí então que eu deixei ele mais prático, rápido, e todos que tinham problema, uma dúvida, eu prestava um bom suporte. Ou eu me empenhava ao máximo para dar um bom suporte. Então, como a gente deve iniciar? Então, a gente aprendeu o que é o CRUD. Então, aqui a NFE. Aqui é NFCE. Essa NFCE é isso aqui, ó. Esse aqui. O que é isso aqui? É NFCE. É o cupom, é a nota fiscal de consumidor eletrônica. E esse é todo o cupom que sai, com exceções de alguns estados como Santa Catarina, que agora vai entrar em 2020. Já teve reuniões de planejamento para entrar em 2020 em Santa Catarina. Mas quase todos os estados têm isso por lei, por obrigação. Toda compra feita em qualquer estabelecimento ser emitida uma nota fiscal de consumidor eletrônica. Então isso é básico ter. Foi outra coisa que eu entendi, que
No momento que toda empresa aberta tem que ter isso para vender, então é uma grande oportunidade. Essa é a real necessidade. Essa é a principal necessidade. Esse é o coração. Então, quando a gente chegou no coração, ali que a gente trabalha para atender esse coração funcionando. E como é que nós fazemos isso? Então, precisamos emitir uma nota fiscal eletrônica. O que precisamos para fazer a nota fiscal eletrônica e o cupom eletrônico? Precisamos dos campos sendo preenchidos onde? Aqui no CRUD. Olha que interessante. Aqui eu preciso preencher esses dados. Esses dados aqui são dados básicos. Esses de transporte, o que eu preciso? Da transportadora e também é feito com o CRUD também. A nota fiscal também é o CRUD. Mas o que acontece? Então, o que eu preciso? Ter um cadastro de clientes, ter o cadastro de transportadoras. O que são esses cadastros? São aquilo que vai dar suporte para a emissão da nota fiscal eletrônica. Essa é a real necessidade. Dar o suporte para que essa nota fiscal seja preenchida. Então, cliente, transportadora e os produtos. Então, clico em sair aqui. Então, os clientes, esse cadastro de cliente vai ser preenchido para a gente chamar lá na nota. Os fornecedores, quando a gente faz uma nota de um fornecedor, é quando a gente compra, a gente recebe uma nota de fornecedor. Para fazer uma devolução, a gente faz a busca do fornecedor. Cadastro de produtos. Estão aqui todos os produtos. Vamos colocar refrigerante. Aqui todos os refrigerantes. Esses aqui estão. É um banco de dados de teste. Tem alguns que não tem preço porque não estão sendo usados. Tem a parte que depois eu vou falar do financeiro, relatórios, controle de usuários. O importante aqui é entender que agora, aonde está a velocidade disso? O coração é a nota fiscal eletrônica. A praticidade, onde está a praticidade? Quando eu entro no menu e ele é parecido com os outros, primeiramente eu chego aqui e me pergunto dentro do sistema, coloquei login e senha, o que eu quero fazer? Então isso tem que ficar muito prático para quem usa. Então eu quero cadastrar o cliente, ele me mostra aqui que é o cliente. Quero cadastrar o fornecedor, me mostra o fornecedor. Quero cadastrar o produto, me mostra o produto. Quero saber do financeiro, relatórios. Então eu já vou no menu certo, porque isso mostra a praticidade. Outra praticidade, nos clientes. Eu venho aqui, clico em inserir para um novo. Clico em editar para reescrever, fazer alterações num que já está cadastrado. Aqui eu tenho para buscar. Aqui eu posso excluir e aqui sair. Isso é praticidade. Quando eu entro em outro menu, nos fornecedores, ele também me mostra com o mesmo menu, inserir, editar, excluir e buscar. Veja, isso dá uma praticidade, porque quem está usando, ele já olha no menu, já sabe o que precisa, entra no menu e é um parecido com o outro. Quando eu chego para dar um treinamento, eu explico sobre esse menu e aí é de maneira muito fácil ele cadastrar um fornecedor, porque é parecido. E para ele cadastrar um produto também é parecido, porque eu chego aqui e cadastro. Faço inserir, editar, excluir, selecionar. Isso é a praticidade do sistema. A velocidade. Nós temos que ver se ele é veloz. Então, quando eu cadastrei a nota fiscal eletrônica, muitos dos dados aqui, quando eu vou em mais, vou inserir um novo, muitos já vem preenchido, porque para essa empresa aqui, eles usam a maioria das notas assim, então o que é principal já vem preenchido, não precisa ele preencher. Então olha a praticidade, ele só busca aqui o cliente,
ele busca agora o produto. Ó, ele está dando aqui NCM inválido para não poder vender com erro. Esse aqui está certo. Aqui. Salvou e salva de novo. Ó, tá dando que o CPF está inválido. Ele vai avisando que não pode ter erro na emissão da nota. Isso depois eu posso já cadastrar o CPF lá e deixar prontinho, que ele já me busca prontinho. Então, eu levei menos de 1 minuto para cadastrar uma nota fiscal eletrônica. Que, se você perceber, em muitos lugares, muitas empresas, eles passam horas para cadastrar 2, 3 itens. Porque muitos itens não estão preenchidos corretamente. Perceba que eu não preenchi nenhum tributo fiscal aqui. Porque ele já me traz o cadastro produto. É muito simples. Então isso que é? Me dá praticidade e me dá velocidade. E é isso que as empresas necessitam. Você viu que tem os tributos dos campos aqui no produto? Quando eu venho aqui no produto, naquela chininha, por exemplo, aqui, editar, ó, ele já me traz NCM, código SESC, CFOP. Você não precisa entender de tudo isso aí. Isso aí quem passa geralmente são as contabilidades. A aba fiscal. Esse é um vídeo bem técnico, mostrando como é um sistema, a operação de um sistema. Então aqui esses campos já estão todos preenchidos. Quando ele for chamar na nota, ele já traz todos importados. Muito bem. Então vamos ver aqui. Então nós atendemos a nota fiscal eletrônica, é o nosso coração. As empresas compram esse sistema porque por causa da nota fiscal eletrônica, porque precisam. Ele é prático, de fácil acesso, ele tem uma boa velocidade. Você viu quando você gravou, quando você vai fazer uma busca, vamos buscar por refrigerante, né? Ó, dou um enter, já buscou. Viu como ele é rápido? Vou clicar em editar, né? Se eu faço uma alteração, vou tirar aqui, vou abreviar aqui, refrigerante. Clico em salvar, ó, foi prático, foi rápido, é muito simples e é assim que tem que ser o sistema. E esse sistema ele atendeu a maioria das empresas, das lojas que eu presto serviço. Então eu mostrei aqui como é a nota fiscal eletrônica, o CRUD esse, que é o que? É o cadastro, a leitura, a atualização e o deletar. Então a gente vai sempre usar isso. Na nota fiscal eletrônica tem isso? Tem isso também. Olha só, eu venho aqui na nota fiscal eletrônica e o que eu faço? Eu clico em mais para inserir um novo registro, edito para fazer alguma alteração e também eu posso remover essa nota fiscal eletrônica. Eu não coloquei habilitado aqui para que não seja feito e excluído. Também coloquei alguns botões de acesso aqui como e-mail, que aqui ele já consegue enviar por e-mail para o cliente, ele termina a nota, já consegue enviar por e-mail, ele consegue duplicar, se ele está sempre tirando para o mesmo cliente ou sempre os mesmos itens, ele pode clicar aqui em duplicar e ele cria uma nova nota fiscal eletrônica baseada nessa daqui. Por exemplo, se eu seleciono ela e clico aqui em duplicar, é para o mesmo cliente, se ele vai tirar o mesmo item, eu só clico em salvar. Olha que prático. Isso é muito prático. Muitas empresas já têm uma rotina de enviar semanalmente os mesmos itens para o mesmo cliente, ou só tira um e coloca outro. Então é muito prático. Então ele visualiza aqui, que tem que, antes de tudo, ele tem que gerar o XML aqui. Ele gera o XML, ele visualiza, ele vai trazer aqui na tela. Se ele confere tudo isso aqui, ele transmite para a Receita. Eu não vou transmitir porque esse aqui é um computador de teste, né? Ele também pode cancelar, inutilizar a nota, carta de correção e XML, né? Márcio, como é que tu sabe tudo isso? Na verdade, eu já trabalho há alguns anos com essa parte. Então,
isso que me fez chegar até aqui, né? Mas isso não é nada difícil, é algo bem prático, mas o que precisa é ler, certo? E isso, o que eu estou falando aqui, é um dos corações, né? Nesse sistema aqui, foi o que mais eu trabalhei. Bem, agora eu vou falar o porquê. Eu vou mostrar antes de tudo isso essa outra parte aqui, ó. A NFC, que é o cupom eletrônico. E o que é o cupom eletrônico? Esse aqui é o caixa do mercado. Eu entro aqui, o caixa do mercado ele vai abrir, ele está dando a mensagem essa aqui para fazer a próxima atualização do sistema. Ele me pergunta qual o valor que eu estou colocando para abrir o caixa, por exemplo, R$100. Aqui ele vai abrir o caixa, aqui ele está salvando, mas é para imprimir o cupom. Eu até vou mostrar. O cupom de suprimento, amor. Ó, salvei em algum lugar aqui que eu não me lembro onde. Acho que é em documentos, né? Aqui. Vou abrir com esse aqui, vamos ver se vai abrir. Aqui, ó. Caixa aberto, movimento do dia 12/12/2019, a data, a hora e o valor de R$100 foi colocado de troco, que é o troco inicial do caixa. Então está aqui. Aqui está o caixa do mercado. Então, ele dá um F2 para buscar os itens ou passar no código de barra os itens. Vamos colocar água, acho que foi de 20 litros antes. Vou pegar algum água de coco aqui, ó. 2,39, a chimia, acho que era, né? O item aqui, ó. Então o que ele fez lá? Ele está trazendo aqui os itens, chimia, água de coco, 549 mais 239 dá o total de 788. Quando eu dou um F5, aí aqui ele está colocando, deu 788, o cliente deu R$10 de troco, dá um Enter, a forma de pagamento dinheiro, deu 788. Com R$10 deu R$2,12 de troco. Tá, esse é um dos caixas que eu trabalho. Muito bem, então qual é o cupom que vai sair ali quando eu fiz o F5? É esse aqui, ó. Esse é o cupom que você pega lá no mercado, gerado com um sistema parecido com esse. Quando eu entendi que ele deveria seguir aqueles padrões ali de atender a real necessidade, prático, veloz e que eu prestasse um bom suporte, eu conseguiria entrar nas lojas, indústrias, mercados, atacados e padarias. Porque isso é uma necessidade de todas essas empresas. No quarto ponto aqui, do que é básico e objetivo, é importante no sistema ter o que? Os relatórios gerenciais, que são basicamente o que? São aqui a parte financeira. Vou mostrar aqui esse relatório aqui bem básico. Ele me mostra o total de vendas do mês. Vou colocar num período grande aqui porque eu não sei se ele tem algum dado. Ó, aqui ele mostra o total de vendas do mês, mostra em gráfico. Aqui ele mostra por data. Isso aqui não foi feito muitas vendas de teste, né? Aqui, ó. Venda por produtos. Total de venda por formas de pagamento. Dinheiro. Os produtos que estão sem tributação ele mostra também. Total de venda por produtos de acesso rápido.
Então, com isso aqui, ele consegue ter uma visão gerencial junto com o financeiro. Ele me mostra aqui. Me mostra tudo que teve a receber de vendas no período selecionado, tudo que tem a pagar e o fluxo de caixa, aonde ele pega tudo o que tem de contas a pagar menos o que tem de contas a receber menos o que tem a pagar, que dá ali o fluxo de caixa, que é o saldo estoque. Aqui também tem os cadastros de bancos que ele pode fazer e a relação entre fornecedores e clientes. E por que nós temos que ter esse 4 aqui, o resultado, a visão gerencial? Porque você está se comunicando com a empresa e a empresa precisa desses relatórios, dessa visualização do que está entrando, está saindo, está gerando em vendas. Eles precisam ter isso de maneira visual e relatórios. Eu costumo chamar isso aqui que é a amizade do software com o dono da empresa, ou o gerente, ou o líder que está controlando o sistema lá. Isso é muito importante você ter. E isso você cria um relacionamento muito forte com a empresa, se ela consegue ver tudo que está entrando, tudo que está saindo, controles de estoque. Isso é importantíssimo. Isso é o básico. Os cadastros, cadastrar, a leitura, a atualização, o delete, o coração do sistema aqui, que é a nota fiscal eletrônica e o cupom eletrônico, o resultado que isso está gerando, essas vendas estão gerando, e aí aonde gera cupom eletrônico é nota fiscal eletrônica. Então o que ele atende? Ele atende a necessidade, o coração, ele é básico, prático, rápido, dá visão gerencial e eu presto um suporte. Eu coloco em máxima prioridade todos os clientes que eu atendo. Então qualquer dúvida, qualquer problema que eles têm, eu entro em contato em média de 5 a 10 minutos no máximo. Pelo menos para dizer que eu já vou atender. E isso que o cliente lá do outro lado quer escutar. Então como você deve iniciar? Então identifique uma necessidade, uma real necessidade. O que em sua volta você vê que precisa ser criado. E em cima disso que você identificou essa necessidade, faça o básico. Você viu? Eu entendi que a necessidade, o coração do sistema, o que era? Era a nota fiscal eletrônica. Então, eu criei todo o básico, cadastro de clientes, fornecedores, produtos para atender o cadastro dessa nota fiscal eletrônica. Então, eu trabalhei em cima do básico. Fiz ele ficar prático, de fácil acesso aos menus, rápido, em resposta rápida ao banco de dados, que gere uma visualização boa para o cliente, como os relatórios, o financeiro, e eu presto um bom suporte. Então, você iniciando, identificando a necessidade, fazendo o básico e atendendo a necessidade, com certeza você vai conseguir ganhar muito o mercado de trabalho à sua volta. Um ponto muito legal aqui, por que esse sistema ele deu muito certo para mim? Porque eu identifiquei uma necessidade, trabalhei para atender as outras necessidades dele, fiz ele ficar prático, rápido, prestei um bom suporte e aconteceu várias indicações. No ano agora de 2019, eu tive 10 novos clientes novos que eu não consegui atender. Tudo por quê? Porque foram indicações. Outras empresas me chamaram para colocar o sistema, mas eu não pude atender por causa que aconteceram muitos novos clientes para mim. E aí em cima disso eu disse não, tive que dizer não para novos clientes. E por que isso acontece? Quando você presta um bom serviço, quando você faz um bom atendimento, o que acontece? As empresas começam a indicar você para novas empresas. Então isso é o escalar o sistema, sendo simplesmente multiplicar rapidamente. Isso é simplesmente multiplicar rapidamente. Quando você faz um bom trabalho, uma empresa indica você para outro, esse outro indica você para outro. E quando você vê, está cheio de clientes. Em cima do que? Em cima
da descoberta que você atendeu a necessidade, a real necessidade com o coração, fazendo o básico, sendo prático, rápido, visão gerencial e suporte. Não adianta você fazer muitas coisas e fazer as coisas erradas. Você precisa fazer aquilo que deve ser feito. Então, como escalar o seu sistema? Você consegue escalar o seu sistema fazendo o básico que atenda a maioria. Então você olha o que está à sua volta. As lojas, indústrias, mercados, atacados e padarias. E eu entendi que eles necessitavam de uma nota fiscal eletrônica. Comecei a trabalhar com a nota fiscal eletrônica, atendendo o que eles precisavam. E fez colocar o sistema, um sistema básico assim, que atendesse a maioria dessas empresas. Que fosse de prática instalação e prático treinamento. Então, com o sistema eu chego em uma empresa, eu faço a instalação e o treinamento nas cerca de 2 horas de trabalho. Eu treino e faço a instalação. Então, isso é muito prático. E isso tudo, o que me gera? Me gera em 2 horas de trabalho um ganho que antes eu levava 30 dias para ganhar. E com isso, eu ganho mais tempo livre e recebo mais. Então, imagine você fazendo um trabalho que em 2 horas você consegue receber aquilo que antes eu recebia em 30 dias. Certo, pessoal? Valeu!